Fala pessoal, tudo certinho? Bem-vindos a mais um vídeo da série Graduações do Brasil. E hoje vamos falar de uma linda graduação que é a farmácia. Mas como você sabe, o professor Samuel Cunha não é formado em farmácia e, portanto, eu chamei um grande amigo meu para falar sobre essa graduação. E quem é ele? É o grande professor Fernando Mafra. Ele que também tem um canal aqui no YouTube, Escola de Ciências da Vida. O cara detona, é a grande fera da bioquímica aqui no YouTube. E o currículo do cara é um gabarito. Ele é formado em farmácia pela Universidade de Mogi das Cruzes, possui mestrado em bioquímica pela Universidade Federal de São Paulo e ele está muito perto de terminar o doutorado em engenharias biomédicas pela Universidade de Mogi das Cruzes. Então, cara, além de ser formado em farmácia, tem uma ampla experiência na carreira acadêmica de um farmacêutico. Então chegou a hora de pegar aquele amargo felpudo e prestigiar esse grande profissional. Fernandão, é contigo, detona aí! Fala aí, turminha, que acompanha o canal do professor Samuel Cunha. Tudo bem com vocês? Primeiro de tudo, professor, obrigado aí pelo convite para poder estar fazendo um vídeo aqui para postar no seu canal. É uma honra, uma alegria muito grande de poder estar falando aí com o pessoal que acompanha você. Bom, deixa eu me apresentar. Eu sou o professor Fernando, o professor Samuel me apresentou aí, e eu sou farmacêutico e estou aqui para falar um pouquinho para vocês da graduação em farmácia. No meu canal eu já fiz alguns vídeos falando da profissão em si, mas aqui eu vou trabalhar com vocês um pouco sobre a graduação, as disciplinas, aquilo que a gente estuda no curso de farmácia, que tem muitos tópicos fundamentais dentro da área da saúde, como também tem muitos tópicos da área de exatas, e eu vou falar para vocês en passant aí por cima de cada uma das disciplinas que eu tive e provavelmente vocês vão ter aí na faculdade que vocês vão estudar. Eu não vou seguir uma lógica cartesiana, ou seja, uma lógica específica do meu curso que eu fiz na faculdade de Mogi das Cruzes, que é a minha cidade, porque a grade curricular ela muda muito de curso para curso, né? Até mesmo o curso que eu fiz, o curso de farmácia que eu fiz na Universidade de Mogi das Cruzes, atualmente a grade curricular de lá está diferente daquela na qual eu fiz o ingresso, que foi em 2007. Então mudou bastante, já está bem diferente, mas segue-se um princípio, uma lógica de disciplinas que um farmacêutico precisa saber, né? Eu não vou ficar também contando coisas do passado, coisas como era o curso de farmácia, agora como é hoje. Eu vou focar basicamente no que nós temos hoje. Bom, então, o que você precisa saber para ser um farmacêutico? Quais são as disciplinas que normalmente se estudam num curso de farmácia? Uma coisa importante que a gente tem que perceber é que o curso de farmácia ele é uma interface entre a área da saúde e a área exata, porque nós estudamos coisas exatas e coisas da área da saúde. Dentro da área da saúde tem a parte de biológicas e dentro da parte de exatas tem a parte de química e a parte de física. Então, começando com a parte de química. Bom, existem algumas químicas que são extensivamente estudadas no curso de farmácia, que é a química inorgânica, que vai nos dar a base dos átomos, a estrutura eletrônica dos átomos, coisas que a gente vê bastante no ensino médio, a gente dá uma aprofundada um pouco mais. A química orgânica, que é a química do carbono e os seus derivados, né, de ligações, enfim, as estruturas químicas à base de carbono, porque praticamente 90%, se não 99% de todos os medicamentos disponíveis aí na terapia, eles são compostos orgânicos. E para entender a estrutura desses compostos orgânicos, as funções que eles desempenham, é fundamental o entendimento da condição química dele. E essa condição química a gente estuda muito na química orgânica. Uma terceira química também que se estuda bastante no curso de farmácia, que de todos, na minha opinião, é uma das químicas mais difíceis, é a físico-química, que vai estudar extensivamente as propriedades físicas dos elementos químicos. E existem muitos, mas muitos detalhes que nós precisamos avaliar nos compostos químicos em relação à sua estrutura física que vão dar uns parâmetros importantíssimos para o curso de farmácia. Então, entender a estrutura dos sólidos, entender a estrutura dos líquidos, dos gases, a diagramação aí de conversão de um sólido para líquido, de líquido para gás,
tem muita coisa que a gente estuda na fisicoquímica que vão ser importantíssimos para nós, para principalmente usar no controle físico-químico, só que isso eu vou falar daqui a pouco para vocês. Tem uma química na qual eu dou aula, que a gente chama de bioquímica, que é a química da vida, que ela também tem muito da química orgânica, mas basicamente na bioquímica nós estudamos algumas moléculas em específico, que são os carboidratos, as gorduras, os lipídios, as proteínas e os ácidos nucleicos. Então são essas 4 moléculas que basicamente a gente estuda na química orgânica. Tanto a parte de estrutura química, síntese e produção pelo nosso corpo, como o metabolismo, né? Então o metabolismo é como um produto se converte em outro. Então como eu converto carboidrato em gordura, como eu converto uma proteína em carboidrato, como eu transformo a gordura em energia, como eu transformo o carboidrato em energia, proteína em energia, como eu sintetizo as proteínas, como eu sintetizo as gorduras, como eu sintetizo os carboidratos. Então tudo isso a gente estuda muito na bioquímica. Na minha opinião, a bioquímica não é uma disciplina tão difícil assim, é uma disciplina onde você precisa decorar alguns nomes um pouco mais complexos, que tem a questão de enzimas, que são proteínas que desempenham funções biológicas para converter uma coisa na outra, né? Uma substância química em outra substância química, que a gente chama de substrato e produto. E a última química que a gente estuda no curso de farmácia é a química analítica. Essa é fundamental para quem vai trabalhar de identificação de compostos químicos. A química analítica é uma química onde nós utilizamos ferramentas para poder identificar os compostos químicos. Então você tem, na análise físico-química, na análise de quantificação, identificação de uma substância química, uma série de procedimentos para saber que substância é aquela e o quanto daquela substância está presente, por exemplo, num comprimido. Então eu quero saber quantos gramas tem, por exemplo, de dipirona num comprimido. Ah, está falando que tem 500 miligramas. Será mesmo? Então existem testes que nós fazemos para saber a pureza, ou seja, se ali só tem dipirona ou tem outras coisas contaminando essa dipirona, e se realmente existem naquele comprimido aquelas 500 miligramas na qual está descrito. Então isso a gente faz um estudo muito grande no curso de farmácia. Mas são algumas disciplinas, isso voltado para a área mais exata em si, né? A bioquímica em si dá para puxar para a clínica, então. Mas esses são mais voltados para a área de indústria, área de quantificação, né? Outra coisa que a gente estuda muito no curso de farmácia são os processos biológicos. Os processos biológicos a gente vai aprender muito na biologia celular, na fisiologia e também na farmacologia. Então o que é a biologia celular? A biologia celular é o estudo funcional das células, como elas se comunicam, como elas se proliferam, como elas promovem a morte de si mesmas, tem esse processo também, a apoptose. Então a gente vai entender todo o funcionamento das células, a estrutura das organelas, as relações entre as proteínas que dão sinais, o sinal externo chegando na célula e a célula respondendo. Tem toda uma estrutura muito bacana para a gente estudar na biologia celular. Ela é irmã da bioquímica, só que a bioquímica estuda mais a parte metabólica, né? E a biologia celular estuda mais a parte desses sinais que a célula recebe. Então também é um estudo bem extenso que a gente faz. Na fisiologia a gente aumenta um pouquinho, vamos dizer assim, a estrutura daquilo que a gente está estudando. Na biologia celular, basicamente, né, a gente vai estudar aí as células, tem a histologia, a citologia, que a gente vai estudar tecidos, né, que é parecido um pouco também com a biologia celular. Na fisiologia nós vamos estudar as funções do corpo humano, só que antes de você aprender a fisiologia, você precisa saber qual o nome de cada estrutura do corpo humano. E isso a gente estuda muito no curso de anatomia. Então você vai entender o que é o cérebro, as suas divisões, vai entender o coração, as suas divisões, pulmão, as suas divisões, enfim. Entendendo onde está o órgão e quais são as suas divisões anatômicas, nós vamos entender como esses órgãos funcionam. Então a gente vai entender no cérebro como o cérebro vai responder para a gente, por exemplo, realizar um movimento. De que maneira o coração vai bater? Como a gente consegue respirar? Quais são os mecanismos envolvidos para realizar a respiração? Melhor dizendo, a ventilação pulmonar. Como ingerir o ar, expelir esse ar. Como o nosso corpo trabalha dessa forma. E a fisiologia é muito bonita de se estudar porque você vê a perfeição do corpo humano, né? No curso de farmácia, como a gente estuda mais voltado para o humano, a gente vê a perfeição do corpo humano, uma coisa fantástica, né? E aí na farmacologia a gente vai estudar as drogas que vão interagir com os sistemas do nosso corpo para promover um determinado efeito.
É fundamental que, para você entender bem a farmacologia, você precisa entender a fisiologia, que é o processo na qual vai nos dar a condição de entender o funcionamento normal do corpo, e entender o que a gente chama de patologia, ou estudo das doenças. O nosso coração ele tem uma função específica já bem caracterizada como normal. Tudo aquilo que foge dessa função, né, se não for uma variação anatômica, uma coisa assim que não muda a sua função, é considerado normal. Mas, se foge da função e ele tem perda de função específica, né, nós entramos no curso da patologia, que é o estudo das doenças. Então, nós estamos lá estudando o coração. O coração ele fica mais calibroso, fica com as suas câmaras mais grossas, né, que a gente chama de hipertrofia cardíaca. O que isso pode implicar na saúde do indivíduo e tal. E como a gente vai tratar. O tratamento, no curso de farmácia, a gente vai estudar especificamente a farmacologia. Então, como as drogas vão atuar no coração para mexer na sua função, para fazer com que ele volte na sua condição normal. Isso eu só dei um exemplo. A farmacologia está presente em todos os sistemas do nosso corpo. Então tem farmacologia para mexer no cérebro, no coração, no fígado, no rim, no intestino, nos pulmões, no músculo, no osso, no olho. Então existem drogas que servem para milhões de funções e cada droga tem a sua função específica para se tratar ou se prevenir, por exemplo, um determinado tipo de doença. Então esses são outros pontos que a gente estuda aí no curso de farmácia. Tem outras disciplinas também voltadas para a parte de legislação farmacêutica, entender como funcionam os processos legais dentro da indústria farmacêutica, dentro de uma farmácia de manipulação, dentro de uma drogaria. Também o farmacêutico ele pode atuar na parte de análises clínicas, tem também a disciplina de bioquímica clínica, os exames de sangue que a gente faz, por exemplo, né, vai nos dar alguns parâmetros lá e a bioquímica estuda muito isso, a bioquímica clínica. E dentro dessa bioquímica clínica a gente consegue interpretar as variações nesses exames para saber que tipo de doença o indivíduo vai ter, ou tem. Né? Dentro dessa parte de legislação tem a parte também administrativa do curso de farmácia, administrativa e mais voltada para a questão de logística, que é a administração hospitalar. Tem a parte de validação de processos. O que seria isso? A disciplina de validação de processos é uma disciplina na qual nos dá ferramentas para fazer com que alguma coisa seja feita sempre da mesma forma. Como é que a gente consegue estruturar um processo para fazer com que ele aconteça sempre da mesma forma? Na indústria farmacêutica, por exemplo, existe o que a gente chama de validação de um processo. Por exemplo, validação de produção de comprimidos de dipirona. Então, esse processo é um processo onde se faz uma série de testes com várias máquinas, e aí determina-se um padrão para um teste, ou seja, foi usado essa força de compressão para esse comprimido, foi utilizada essa quantidade de comprimido, foi feita nessa esteira, nessa velocidade. Então, tudo é feito padronizadinho para fazer com que todos os comprimidos saiam exatamente ou muito parecido, com um desvio super pequeno em relação à sua quantidade e à sua estrutura. Isso a gente chama de validação de processo, a gente usa muito na indústria. Não só na indústria também, mas tem a parte de análises clínicas e na farmácia de manipulação, a validação de um processo para sempre ter os mesmos resultados. Né? E dentro dessa parte da indústria, só para a gente encerrar, né, vocês viram que eu falei tudo fora de ordem, mas estou colocando disciplinas, nós estudamos muito na parte de indústria também o que a gente chama de farmacotécnica, que é a parte de transformação das drogas. Então eu pego, por exemplo, um saco de 300, 400 quilos de dipirona e transformo essa dipirona que está em pó nesse saco em um comprimido contendo uma quantidade específica. Consigo também, por exemplo, transformar outras drogas que estão na forma de pó em xaropes. Então toda essa parte de transformação química, né, para fazer o medicamento em si é feito na farmacotécnica. Tem a farmacotécnica em escala menor e a farmacotécnica em escala industrial, que tem uma estrutura diferente. Então você fazer xarope num comprimidinho, um frasquinho desse tamanho, é diferente de você fazer um xarope num tonel de 1000 litros. Então para cada condição tem um estudo específico nesse processo todo. E também, acabei esquecendo de falar, a gente também faz muito estudo de plantas, né, as plantas medicinais. Então tem a parte de botânica dentro do curso de farmácia. E além dessa parte de botânica, você também vai ter o que a gente chama de farmacognosia. Farmacognosia é o estudo das substâncias medicinais presentes nas plantas.
Então, o que a gente normalmente observa de composto medicinal na planta? Aí vai estudar a estrutura da planta, vai estudar quando colher essa planta, como processar essa planta para extrair o princípio ativo que a gente quer extrair. Então, basicamente, o que eu coloquei para vocês foram as disciplinas que normalmente a gente observa em um curso de farmácia, né? Tem o TCC também, tem estágio, a gente faz estágio em drogaria, estágio em farmácia de manipulação, indústria e análises clínicas. Isso, como todo e qualquer boa faculdade, bom curso, ele tem a sua parte prática, né? E como é um curso da área da saúde, ele também tem essa questão da parte prática. É um curso muito agradável, eu sou muito suspeito porque eu gosto muito de tudo aquilo que eu estudo no curso de farmácia. Eu acho muito interessante. Se você tem uma afinidade, por exemplo, com uma interface de ciências exatas, gosta muito de estrutura química das coisas, e dessa condição da estrutura química, ela atuando no corpo, né, e as respostas que ela vem desencadear, então o curso de farmácia ele foi feito para você. Dentro das áreas de atuação que um farmacêutico pode atuar, bom, eu já tenho um vídeo no meu canal que eu falei sobre isso, né, mas rapidinho aqui falando para vocês. Existem muitas áreas que um farmacêutico pode atuar em drogaria, farmácia de manipulação, indústria farmacêutica, pode trabalhar na parte de varejo também, dispensação em larga escala. Tem muitas áreas onde a gente pode atuar, tem uma lista aí muito grande. Então é muito gostoso o curso de farmácia. Se você for um profissional dedicado no que você faz, é uma mão de obra muito importante para a indústria, né, por exemplo, porque ter um profissional qualificado, ele custa caro, porque ele dá muito dinheiro, ele dá muito retorno aí para a empresa. Então por isso que ele custa caro e vale a pena muito se especializar, fazer estudos diversos, enfim, é muito bacana. Então se você gostou aí das disciplinas que eu falei aí do curso de farmácia, né, de toda essa estruturação, acho que vale a pena aí o curso de farmácia aí para você, beleza? Espero que você tenha gostado aí desse vídeo então. Grande abraço, obrigado mais uma vez aí, professor Samuel. Precisando de qualquer coisa, quando vocês entrarem em um curso de farmácia, meu canal Escola de Ciências da Vida está de porta abertas aí para todos vocês aí, para vocês tirarem suas dúvidas aí. Beleza? Grande abraço, fiquem com Deus e até mais.